Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um culto de louvor ao nosso Deus. Comunhão do corpo de Cristo. Graças a Deus por isso. Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Nós vamos orar antes de cantar esse hino que diz crer e observar. Vamos orar ao nosso Deus, curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Paizinho querido, obrigado pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque as nossas vidas estão em tuas mãos, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus perfeito, um Deus santo, Pai. E ainda assim o Senhor se agrada de escutar o nosso clamor ao Senhor, Pai. Que nesta noite, Pai, nós possamos, Senhor, nossos corações, Pai, estar apegados, Pai, ao Senhor, Pai. Que nós possamos te buscar em espírito e em verdade, Pai. Não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, Pai. Todos os dias da nossa semana, que começa hoje, apresentando ao Senhor, Pai, nossos corpos como sacrifício santo, Senhor, vivo, Senhor, agradável ao Senhor, Pai. Esse é o culto que o Senhor deseja de todos nós que somos teus filhos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, Pai. Nos justificou, Senhor, pela fé. E hoje nós temos paz com o Senhor, Pai. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. E nós podemos, Senhor, nos gloriar nas nossas tribulações, Pai. Porque essas tribulações produzem perseverança, Pai. Provam a nossa fé, nos fazem caminhar mais juntos ao Senhor. E nos trazem, Senhor, esperança num Deus que não falha, num Deus que está conosco todos os dias até o fim dos tempos, Pai. Obrigado, Pai, pela tua bondade, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor esta noite, Pai. E queremos engrandecer o teu nome, louvar o teu nome como corpo, comprado pelo teu precioso sangue, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que está aqui, Pai, atendendo ao chamado de caminharmos juntos, como igreja gloriosa, onde cada membro executa a sua função, e o Senhor promove o crescimento, Senhor, para a tua própria glória, Pai. Que nós podemos ser assim, Senhor, rápidos em agir conforme o Senhor nos determina, Pai. Para que nós experimentemos, Senhor, a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar, crer e observar, com convicção, que esse é o nosso Deus, Deus sobre toda a terra. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Tristeza nem dor, nem angústia
pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Ler e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Quantos benefícios, né, irmãos, nós temos em Jesus. Que bênção, que gozo, que paz. Nem tristeza, nem dor, nem angústia pode o crente fiel abalar. Nele nós temos consolo real. Nos privamos dos segredos, das promessas de Deus. O que cabe a nós é apenas obedecer. Caminhar com o nosso Deus. E Ele está conosco. Eu queria ler com os irmãos o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 1. Um texto já bem conhecido de todos nós. Nós vamos continuar cantando sobre isso. 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Os irmãos lembram que diz a palavra de Deus: veio para os que eram seus, mas os seus não o conheceram. E diz o versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E o versículo 3 termina dizendo: E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Esse é o nosso padrão de vida. Esse é o padrão de comparação para você e para mim, aqueles que somos filhos de Deus. Nós não vivemos segundo os nossos próprios caminhos. Nós nos purificamos a nós mesmos. Como dizia o rei Davi: sonda-me, Senhor, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelas veredas eternas. Senhor, que o Senhor nos ajude a que nosso coração seja vasculhado durante a nossa semana, que nós possamos nos desfazer daquilo que não agrada ao Senhor, mas que também nós possamos entender que o padrão não é o que a gente pensa, mas o padrão é o próprio Cristo. Que nós possamos olhar para Cristo
E saber que Ele sonda o nosso interior, nos conhece, antes que a palavra venha à nossa boca. Ele já conhece tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos, e por isso não há nada encoberto ao nosso Deus. Assim estamos nós, diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Então, meus irmãos, que nós sejamos diligentes na nossa busca do Senhor. E Ele é fiel. E Ele já nos perdoou em Cristo Jesus. Mas por isso também, nós seguimos junto a Ele uma vida de justiça, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus. Vamos cantar juntos com alegria, aquele que sonda o meu interior. E com palmas, se vocês puderem nos ajudar. Nós temos aqui não tantas ferramentas no sentido de instrumentos, mas nós temos as nossas vozes e corações que agradam ao Senhor. Vamos cantar juntos. Aquele que sonda o meu interior. Palmas. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Vem. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda, novamente, sonda o meu interior. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. O seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele e todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória. Vem do início. Aquele que sonda o meu interior. Juntos. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Todos juntos, forte, a Ele todo som. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória. Uma vez. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória. Tem glória. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus por isso. Nós podemos todos cantar juntos ao nosso Deus. Nós
Cantamos aquele que não poupou o seu próprio filho. Esse é um versículo que está lá em Romanos 8:32. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez seja uma licença poética cantar: eu não quero mais sair desse universo de amor. A Bíblia não fala de um universo de amor, mas ela mostra pra gente que aquele que não poupou o seu próprio filho, este é o Deus em quem nós estamos firmes, na sua gloriosa graça. Nós fomos elevados a essa posição de estarmos firmes na graça de Deus. Não depende de você, meu irmão, não depende de mim. Nós estamos firmes porque Ele é firme, porque Ele é fiel. Nós podemos cantar e dizer a Ele: Senhor, Tu estás comigo em todo o momento. O verdadeiro amor de Deus por nós afasta todo medo. Nós podemos andar com Ele. Que maravilha, né, meus irmãos? Andar com o próprio Deus. Nós que somos tão pequenos e pecadores. Nós vamos cantar essa última música que diz Doce Nome. Nós vamos, aqueles que prepararam seus dízimos e ofertas, podem trazer aqui à frente enquanto nós cantamos. Só de ouvir sua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o seu nome é capaz de dar ao homem salvação. Início, só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que
transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Glória a Deus por essa confiança que nós temos nele. Nós vamos orar agora, e nós vamos orar baseado nesse versículo de Atos 4, versículo 11 e 12, diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é a verdade, Pai. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, como nós lemos a Tua palavra em 1 João 3, Pai, purificar-nos a nós mesmos, Pai, porque como Tu és puro, Senhor, nós queremos ser como o Senhor é. A Tua palavra diz assim: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Nos ajuda, Pai, e cada um de nós, Senhor, nós possamos em confiança nos chegar ao Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor é nosso Pai, nosso Deus que está conosco todos os dias, Pai. E no Senhor nós temos salvação, Pai. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Ti, Senhor. Assim que nós não nos decepcionamos, Pai. Obrigado porque essa esperança não nos decepciona, não nos envergonha, Pai. Pai, que cada um de nós, Pai, eu sei que durante a nossa semana tantas situações surgem que deixam o nosso coração triste, Pai. Mas nós temos um Deus, Pai, que cuida de nós, Pai. Que é um Deus bondoso e amoroso, Pai, que levanta quando nós caímos, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos arrepender, Pai, e desenvolver a nossa salvação dia após dia, Senhor. Obrigado porque nós somos sustentados por Ti, Pai. E Teu Espírito Santo está conosco, Pai, todos os dias, Pai, e nos guia à verdade, Pai. Pai, que cada um de nós, Pai, esteja firmado, Pai, fortalecido, Senhor. A força, Pai, do Teu poder, Pai. Essa alegria, Pai, que nos faz caminhar cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que essa noite, essa Tua palavra sonde nosso coração. Que ela realmente nos faça, Senhor, abrir os nossos olhos, Senhor, para que nós enxerguemos, Pai, quantas coisas em nós precisamos, Senhor, acertar, Pai. E nós possamos, Senhor, passo a passo, caminhar mais perto do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cuida, Pai, da Tua própria palavra, porque a Tua palavra não volta vazia. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Fernando e cada um de nós aqui, Pai, que nós possamos com coração atento à Tua palavra, Senhor, ouvir, porque é a Tua palavra que gera fé nos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essas certezas que nós temos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos nos sentar, pastor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 18. Hoje nós vamos meditar nesse texto do verso 1 ao verso 17. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho desta cidade, que é Corinto, uma cidade ao mesmo tempo estratégica, porém depravada.
Durante a semana eu compartilhei inclusive alguns vídeos falando sobre o contexto histórico, político, geográfico ali da cidade. E é interessante que nesse vídeo que eu estava vendo, é como se você estivesse fazendo um tour ali virtual pela cidade de Corinto. Atos 18, a partir do verso 1 até o verso 17, diz a palavra: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: Se fosse, com efeito, alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Muito bem, irmãos, nós vemos aqui que, ao deixar Atenas, Paulo então chega à cidade de Corinto, que ficava ali aproximadamente a 90 a 96 quilômetros ali, distância da cidade de Atenas. Eu tenho colocado inclusive um mapinha, pode passar aí pelo próximo, só para os irmãos irem se situando naquilo que nós estamos vendo na cidade, das cidades que Paulo está passando na sua segunda viagem missionária. Aqui em destaque, o local onde fica ali a cidade de Corinto. É importante os irmãos entenderem aqui esse contexto geográfico, porque isso vai fazer parte de tudo que está sendo falado aqui também. Era uma cidade, irmãos, que na época era considerada o maior centro comercial e podemos dizer internacional do mundo antigo. Enquanto Atenas ela era conhecida pela sua rica cultura e pela sua filosofia, Corinto se destacava de uma forma diferente. Ela se destacava pelo seu movimento econômico, pelo seu comércio, graças, é claro, a essa localização estratégica onde ela ficava, entre dois mares. Então isso era uma localização bastante estratégica ali, onde muitas pessoas passavam por ali. Era situada em um estreito istmo que conectava então o continente grego ao Peloponeso, no sul. Aquilo que nós vimos ali no mapa. E a cidade então se torna ali um ponto de passagem obrigatório para quem viajava ou fazia negócios naquela região. Uma cidade importante, porém, muito famosa pela sua imoralidade. Corinto era uma cidade, irmãos, tão depravada
que o próprio termo corintiano, e aqui eu não estou falando de futebol, tá? O próprio termo corintianos, que se refere aqui à cidade de Corinto, passou ali a ter uma conotação negativa. Referia-se a alguém que era devasso. O termo corintianizado significava agir como um coríntio, ou seja, ser totalmente devasso e corrupto. E devido a essa fama notória pela imoralidade sexual, pela prostituição, que era ligada ao principal templo que havia naquela cidade, que era o templo de Afrodite. Da mesma forma que nós vimos ali na cidade de Atenas, onde Paulo ficou incomodado ao ver ali tantos templos com tantas imagens, Corinto também não era diferente. Ela também tinha ali os seus templos e os seus deuses. E esse termo, então, ele evoluiu para expressar justamente a ideia de viver de forma imoral, fornicar, praticar prostituição. Só para os irmãos entenderem a fama que essa cidade de Corinto ela tinha. Isso mostra exatamente, irmãos, como que a cidade tinha uma reputação marcada por comportamentos totalmente imorais. Isso é interessante porque quando você começa a ler a carta de Paulo em 1 Coríntios, você vê Paulo falando muito sobre essas questões da imoralidade, principalmente da imoralidade sexual. Então não é por um acaso que ele escreve essa carta tratando principalmente desses assuntos, porque isso fazia parte do contexto dos cidadãos que moravam naquela cidade. Agora, irmãos, pense o seguinte, imagine o apóstolo Paulo, o grande desbravador do evangelho, caminhando ali sozinho pelas ruas desta grande metrópole. Ele vinha de Atenas, onde já havia enfrentado ali o intelectualismo frio dos atenienses e também o sarcasmo dos filósofos ali no Areópago. Se nós voltarmos aqui no capítulo 17, verso 18, diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela ou esse paroleiro? Ou seja, o que aquela ideia do passarinho catando várias sementes e jogando para o alto, o que esse cara está querendo dizer aqui, afinal de contas? E outros parecem um pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. E lá no verso 32 diz: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Essa foi a situação em que Paulo enfrentou na cidade de Atenas. Mas agora ele avista uma cidade que era, ao mesmo tempo, considerada a joia comercial do Império Romano, mas também era considerada o esgoto da própria Grécia. Corinto, irmãos, era uma cidade de empresários, era uma cidade de marinheiros. Afinal de contas, havia 2 portos importantes ali, onde pessoas de várias partes do mundo estavam por ali. Era uma cidade de atletas que buscavam a glória nos jogos chamados istmicos, que perdia só para os Jogos Olímpicos da cidade de Atenas. Era uma cidade de funcionários do governo, funcionários corruptos, mas também era uma cidade onde havia muitos devotos que se perdiam na prostituição do templo de Afrodite. Nós podemos dizer, irmãos, que essa cidade era a cidade das vaidades e a cidade da perversão na antiguidade. Era uma cidade onde o pecado ele não era só praticado, o pecado era celebrado. O templo de Afrodite, que era conhecido pelos romanos como Vênus, abrigava ali, segundo os historiadores, mais de 1000 sacerdotisas da prostituição cultual. Eu coloquei aqui uma foto, só para os irmãos terem uma ideia, pode voltar no anterior, de como seria a cidade de Corinto nos dias de hoje. Então lá atrás tem um monte com aquele templo, onde era o templo da Afrodite.
da deusa Afrodite. E ali havia então essas prostitutas cultuais, muitas delas desciam justamente para as cidades para se prostituir e para ali também fazer ali as suas artes mágicas de adivinhações, ganhando então dinheiro para o templo de Afrodite. Esse templo então abrigava essas prostitutas cultuais. Nós podemos dizer, irmãos, que é neste cenário improvável, e poderíamos comparar aqui, talvez com a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, que o Espírito Santo vai conduzir Paulo a plantar ali uma igreja. Irmãos, isso é interessante porque mostra para nós que Deus, Ele não escolhe apenas os lugares fáceis para se plantar uma igreja. Pelo contrário, Ele escolhe lugares estratégicos, justamente para demonstrar que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cidade de Corinto ela foi destruída pelo general romano Lúcio Múmio no ano 146 a.C. E ela passou praticamente um século dessa maneira, até que no ano 46, Júlio César a reconstruiu e a transformou então numa colônia romana. E lembre-se que uma cidade como colônia romana, ela tinha ali os seus privilégios dados aos cidadãos. Paulo ele evangeliza exatamente nessa cidade num período de muitas tensões políticas, mas também sociais. Naquela época, os judeus haviam sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, e isso impactou então bastante ali a comunidade judaica. Isso aqui é só o contexto de fundo para os irmãos entenderem um pouquinho o que é a cidade de Corinto, aonde Paulo vai ali plantar uma igreja. E o que nós veremos nesta noite é que em tempos de desafios, nós devemos permanecer fiéis à missão divina, confiando que a sua graça nos sustenta. Essa narrativa aqui, irmãos, revela para nós essa intervenção direta de Deus na trajetória de Paulo, depois de um período de cansaço e de dificuldades. Porque quando Paulo chega em Corinto, Paulo se sentiu muito desanimado. Porque pensem comigo, ele havia sido açoitado com varas e preso na cidade de Filipos. Depois ele foi perseguido e praticamente expulso da cidade de Tessalônica. Aí ele teve que sair fugido da cidade de Bereia. Em Atenas ele tem ali uma mistura de sentimentos por causa da idolatria que ele via na cidade, e aonde ele foi ridicularizado pelos filósofos que ali estavam. E agora na cidade de Corinto, ele vai enfrentar a solidão e o medo de ter que encarar uma cidade cheia de um comércio e prostituição. Então, irmãos, se coloquem agora no lugar do apóstolo Paulo. Você sai para fazer a obra de Deus com grande entusiasmo, com grande fervor. Nas primeiras cidades que você passa, você é açoitado e preso injustamente. Depois você vai para uma outra cidade, onde você é praticamente expulso daquela cidade. Os irmãos fazem com que você vá para uma cidade, saindo daquela rota principal, que era a rota Via Ignátia, mas mesmo ali, ele tem que sair também fugido. Ele chega em Atenas incomodado com a idolatria, tenta pregar a palavra de Deus, mas ele é ridicularizado pelos intelectuais e pelos filósofos. E quando ele chega em Corinto, ele está praticamente sozinho. Irmãos, isso é interessante porque o próprio apóstolo Paulo, ele comenta que ele chegou ali com fraqueza, com temor e com tremor. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz, e foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vós. Ele mesmo vai comentar que chegou ali dessa maneira. E quando ele escreve também a sua carta aos Tessalonicenses,
ele fala como a fé dos irmãos trouxe esperança para ele no meio das dificuldades. Ou seja, o que deu ânimo para Paulo foi saber que a passagem dele pela cidade de Tessalônica, embora tenha sido uma passagem rápida, ali gerou seus frutos. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, além de Paulo ter o seu emocional abalado, ele talvez também estivesse fisicamente doente. Possivelmente, talvez uma doença que ele adquiriu ali na sua primeira viagem missionária e que deve ter deixado sequelas. Alguns comentaristas, inclusive, acreditam que o famoso espinho na carne de Paulo talvez seja essa doença. Não sabemos com certeza. São apenas hipóteses levantadas. Agora, tudo isso, irmãos, agravava ainda mais o desânimo do apóstolo Paulo. Mas Deus, que é o consolador de todos, ele não permitiu que o seu servo fosse vencido por esse desânimo. Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele fala um pouquinho sobre essas circunstâncias, sobre essa situação. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, falando justamente sobre esse período de viagens conturbadas, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, ou seja, ao ponto de desejarmos a própria morte. Veja como Paulo estava se sentindo nesse momento. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por muitos. Então, mesmo diante daquele desânimo do apóstolo Paulo, por causa dos seus sofrimentos, das perseguições que ele estava sofrendo, Deus o confortou e não deixou que ele fosse vencido por isso. Nós vamos ver que Paulo encontrou forças na companhia de amigos, na fé dos convertidos, na comunhão com Deus, mesmo ali na resistência aos inimigos. Foram coisas que o encorajaram a continuar a missão que Deus lhe havia dado. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é justamente o desafio da solidão e a providência de Deus. Porque aqui, logo no capítulo 18, verso 1, diz aqui: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, e lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto,
recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Então veja que Paulo, ele conheceu algumas pessoas que se tornariam seus amigos e colaboradores do ministério. Áquila e Priscila, que também algumas vezes é chamado de Prisca, como se fosse ali um apelido do nome dela. Essa jornada de Paulo, irmãos, estava mais difícil, porque ele precisou enfrentar os desafios sozinho por um tempo. As pessoas que o levaram até a cidade, o deixaram ali. Mas depois, ele também foi confortado quando Silas e Timóteo, que ainda estavam na Macedônia, descem. E Deus sabia que Paulo precisava de alguém ao seu lado para ajudar a suportar o peso da enorme responsabilidade que ele carregava. Irmãos, nós vemos como Deus ele é cuidadoso com os seus. Deus preparou pessoas para estar com Paulo, naquele momento em que ele estava se sentindo sozinho e desanimado, diante de tantas coisas que ele havia passado. Áquila e Priscila é um casal que logo se tornaria muito próximo dele, porque eles tinham a mesma profissão. Eles eram fazedores de tenda. E Paulo vai dizer que Áquila e Priscila chegaram inclusive a arriscar suas próprias vidas por causa dele. Se você vai aqui, por exemplo, para Romanos capítulo 16, onde Paulo inclusive faz várias referências a diversas pessoas colaboradoras do ministério, ele diz aqui, Romanos 16, verso 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Irmãos, a responsabilidade do ministério e a solidão da liderança, ela é uma das maiores armas do inimigo contra os servos de Deus. Duas coisas que pesam na vida de um líder, que é justamente a responsabilidade que ele tem de exercer o seu trabalho e muitas vezes o fato dele se sentir sozinho no trabalho que ele está executando. Nós temos vários outros exemplos na Bíblia de líderes que se sentiram assim. Por exemplo, nós temos Moisés. O próprio Moisés chega a uma parte em que ele pede para Deus que tire a vida dele. Se é para tratá-lo daquela maneira, então ele preferia morrer. Nós temos o caso de Elias, que depois de ter enfrentado ali os profetas de Baal, ele chega a pedir para si também a própria morte, diante do peso que ele estava sentindo naquele momento. Nós temos também o caso ali de próprio profeta Jeremias, que também em certa circunstância da vida dele pediu para si a morte. Irmãos, ministério e liderança são duas coisas que pesam sobre a vida de um líder, diante da responsabilidade que ele tem. Eu me lembro, certa vez no seminário, eu acho que eu já até compartilhei essa experiência aqui, em que eu participei ali de uma palestra do pastor Paulo Solonca. Ele foi ministrá-la ali falando sobre discipulado para pastores e foi aberto para os seminaristas poderem também assistir e participar. E ele estava falando justamente sobre um tema como esse daqui, do cuidado que se precisa ter no discipulado dos próprios pastores. Porque líderes, pastores, missionários discipulam e tratam de muitas pessoas. Mas muitas vezes eles não têm ninguém que possa estar ali, tratando deles, cuidando deles, dando suporte para eles. E eles se sentem sozinhos. E isso é muito desanimador.
E eu me lembro que eu estava ali no banco sentado, e aí a hora que o pastor pediu que todos se levantassem para orar, o pastor que estava à minha frente se derramou em lágrimas. Irmãos, aquilo ali mexeu comigo. Porque ele era o meu professor de aconselhamento bíblico. Eu fiquei imaginando quantas pessoas ele não aconselha. E agora é ele que está precisando de um aconselhamento. Quantas pessoas ele não ajuda? E agora é ele que está precisando de uma ajuda. É ele quem está precisando de um apoio. Mas aqui, irmãos, nós podemos observar a providência de Deus. Porque Deus nunca envia seus servos para uma batalha sem preparar o suporte necessário. Deus nunca vai mandar você fazer uma obra sem que Ele já tenha preparado aquilo que é necessário para que você possa fazer essa obra. Ele não vai permitir que tentações e provações maiores daquelas que você realmente pode suportar. Porque Ele sabe qual é o seu limite. Ele sabe exatamente até onde você pode ir. É por isso que ali Ele entra com a providência. A Bíblia, irmãos, ela não registra para nós a conversão de Áquila e Priscila. Mas acredita-se que eles já eram cristãos quando encontraram Paulo. Eles vieram de Roma, onde já havia ali uma igreja. Foram judeus expulsos ali pelo edito de Cláudio. O imperador Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma por causa de tumultos constantes e distúrbios provocados na cidade. De acordo com um historiador chamado Suetônio, esses conflitos foram instigados por causa de Crestos, possivelmente Cristo, sugerindo disputas entre judeus e cristãos nas sinagogas romanas. Então, diante daquelas discussões que havia ali entre os fariseus, os judeus e judeus convertidos nas sinagogas, e aquilo foi tomando conta, o imperador acabou expulsando todos os judeus da cidade de Roma, dos quais Áquila e Priscila foram alguns deles. Agora o interessante, irmãos, é que aquilo que parecia uma tragédia para aquele casal, provavelmente perderam a sua casa e o seu negócio em Roma. Mas isso foi, na verdade, uma providência de Deus. Providência para que eles se tornassem cooperadores do ministério de Paulo. Então nós vemos que mesmo naquela situação ruim que Áquila e Priscila também vivenciaram por serem cristãos, foi a providência de Deus. Deus os tirou dali, porque Ele estava preparando-os para encontrar com Paulo e serem então cooperadores do ministério de Paulo. E é interessante notarmos, irmãos, que Paulo nunca deixou de dedicar-se ao ministério. Nós vimos aqui no texto que durante a semana ele trabalhava ao lado de Áquila e Priscila, e aos sábados ele buscava convencer judeus e gregos na sinagoga. Nesse pequeno período, Paulo exercia um ministério chamado parcial, onde ele tinha ali o trabalho, mas também tinha o ministério. O apóstolo, ele estava ali procurando persuadir judeus e gregos de que Jesus é o Cristo. Ele é o Messias, o Salvador enviado por Deus. E esse Deus, então, de toda a consolação, ao ver o desânimo do seu servo, ele se faz presente de uma forma humanizada. Ele envia ali 2 novos amigos e também traz de volta mais 2. Quando chegam Silas e Timóteo, isso foi um momento importante também para Paulo, porque eles chegaram trazendo boas notícias das igrejas da Macedônia e também chegaram trazendo, provavelmente, apoio financeiro provindo dessas igrejas e principalmente da igreja de Filipos.
Nós vemos aqui, por exemplo, na carta aos Filipenses, que Paulo, ele agradece a essa igreja pelos donativos que foram enviados. Filipenses 4:10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Provavelmente Silas e Timóteo trouxeram ali recursos financeiros para Paulo. Isso então ajudou Paulo a se dedicar totalmente à pregação. O texto nos diz aqui que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. E aqui nós vemos uma lição também para nós. O trabalho secular, irmãos, ele não é um impedimento para o ministério. Você pode tanto trabalhar quanto também exercer o ministério. É claro que, de certa forma, isso pode tornar-se um pouco mais trabalhoso, porque você vai estar ali exercendo 2 trabalhos ao mesmo tempo. Por isso que eu dou graças a Deus pela vida dessa igreja, que me proporciona estar em tempo integral no ministério, onde eu posso me dedicar mais ao estudo da palavra, às visitas, às pregações, aquilo que realmente é necessário para levar a igreja ao crescimento. Mas o trabalho também pode ser uma plataforma para o ministério. Nós vemos que Paulo trabalhava com as mãos durante a semana, porque ele não queria ser pesado para ninguém. Porque ali, irmãos, era muito comum existirem pessoas que se aproveitavam da fé dos mais simples para obter ganhos financeiros. Muitos pregadores daquela época, eles pregavam em troca de dinheiro. E Paulo, então, para não se tornar um mau testemunho por causa disso, ele preferiu trabalhar com as próprias mãos do que pegar o sustento da igreja. Durante os sábados ele discutia ali na sinagoga com os judeus. Nós vemos, irmãos, que Deus proveu para Paulo companheirismo no meio da solidão e também o sustento para a sua missão. Quando nós mais precisamos, Deus, ele sempre vai entrar com a providência dele. Disso você pode ter certeza. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, preocupados. Às vezes até, como se diz no popular, metemos as mãos pelos pés, porque não sabemos confiar e esperar no Senhor. Porém, Deus, irmãos, ele nunca deixa os seus sem sustento e sem companhia. Eu não sei qual é a sua Corinto. Eu não sei se você se sente sozinho na sua cidade de Corinto. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja na escola, na sua família ou até mesmo no ministério. Mas eu digo para você aqui nessa noite, eu quero que você saiba que Deus tem os seus Áquilas e Priscilas preparado para você. Deus tem Áquilas e Priscilas, irmãos, preparado para vocês. Talvez você se sinta sozinho, mas Deus tem pessoas para caminhar do seu lado. A providência, irmãos, de Deus é consolo que aquece o coração daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados, sentindo-se sozinhos na sua caminhada. E esse é o convite que Jesus ele faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Esse é o Deus, irmãos, que provê sustento e provê amigos para caminhar conosco. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é a resistência ao Evangelho, mas também o encorajamento do Senhor. Da mesma forma como aconteceu das outras vezes, quando Paulo compartilhava o Evangelho com seus compatriotas judeus, muitos membros da comunidade judaica ali de Corinto não aceitaram a mensagem. Mas com a dedicação maior à pregação do Evangelho, isso intensificou então a luz que provoca, consequentemente, a reação das trevas. O inimigo não fica feliz quando ele vê a palavra prosperando. Quando ele vê ali pessoas se convertendo e se entregando a Deus. Os judeus aqui dizem que eles não só se opuseram, mas eles blasfemaram. Ao ponto de Paulo, então, percebendo que não adiantava continuar tentando convencer os judeus. Talvez Paulo tenha se lembrado das palavras de Jesus: não deis pérolas aos porcos. Não deis pérolas aos porcos. Paulo, então, sacode as suas roupas como símbolo de rejeição. Uma prática que era muito comum entre os judeus quando eles voltavam das terras gentias, porque eles acreditavam que nem o pó, nem a poeira dos gentios eles podiam levar. Paulo faz a mesma coisa com eles. E esse gesto, então, expressava o seu desgosto pelos atos blasfemos, ao ponto dele se distanciar dessa poeira da sinagoga, que representava ali o pecado deles, que era a rejeição ao Evangelho de Cristo. Nós vemos aqui, no verso 6, que diz: opondo-se ele blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. A fala de Paulo mostra que ele se considerava limpo e inocente, deixando claro, irmãos, que eles eram responsáveis pela própria condenação deles. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu não vou ter culpa diante de Deus no dia que eu for me apresentar por causa de vocês. Porque Deus sabe que eu estive aqui pregando a palavra dele. Deus sabe que eu estive aqui tentando levar vocês ao Evangelho de Cristo. Mas foram vocês mesmos que não quiseram. Portanto, o sangue de vocês, Deus não irá cobrar das minhas mãos. Isso é interessante porque no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Paulo está dizendo: eu estou isento dessa culpa diante de Deus. Foram vocês mesmos que se colocaram debaixo dessa condenação. Irmãos, nós precisamos entender que há um momento em que essa persistência ou essa resistência, ela se torna teimosia e incredulidade, se não dermos ouvidos à direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Muitas vezes, Deus está falando ao nosso coração. Muitas vezes Deus está nos advertindo, nos confrontando, nos corrigindo. E nós continuamos persistindo e resistindo à voz do Espírito Santo.
Mas chega um momento em que isso vira incredulidade. O próprio escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso, quando ele diz sobre o povo de Israel, que resistiu a Deus por causa da sua incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 15, diz aqui: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Meu irmão, não endureça o seu coração quando você estiver sendo exortado, confrontado pela palavra de Deus. Para que você não seja levado pelo engano do pecado e se torne um incrédulo. Paulo, ele não desistiu da cidade, mas ele mudou a sua estratégia. Ele saiu da sinagoga, ele foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, talvez um prosélito ali do judaísmo, cujo lar era exatamente ao lado da sinagoga. Agora aqui é interessante, irmãos. Imagine a cena. Os judeus que rejeitaram a Cristo, eles tinham de passar pela porta da casa de Tício Justo para entrar na sinagoga. Porque o texto diz para nós aqui que saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, ou seja, era do lado da sinagoga. Agora você imagina as pessoas que haviam rejeitado Paulo, mesmo que eles não quisessem ouvir a Paulo, eles teriam de ouvir. Porque o culto era do lado. Então, provavelmente, eles ouviam ali os cânticos, eles ouviam ali as pregações de Paulo. Agora, o mais interessante, irmãos, é o resultado disso. Crispo, o chefe da sinagoga, ele creu no Senhor e com ele toda a sua casa. Ou seja, o homem que era o responsável pela sinagoga, ouvindo as pregações de Paulo, se converte. Não somente ele, mas toda a família dele também é convertida. O texto diz aqui no verso 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. É interessante que esse Crispo foi um dos poucos que Paulo batizou pessoalmente. Ele fala sobre isso na sua carta em 1 Coríntios. Mas o apóstolo tem aqui as suas forças renovadas diretamente por Deus, diante do ministério que ele tinha nas mãos. Porque Deus lhe direciona uma palavra, dizendo para que ele não tenha medo. E isso, irmãos, vai incentivar o apóstolo a permanecer ali por mais 1 ano e 6 meses. Irmãos, pense, Paulo chega na cidade desanimado. Ele estava ali no começo sozinho. E diante daquela trajetória de perseguição, de prisão, de açoites, ele já estava ali quase desistindo. Mas agora, o texto nos diz que ele ficou tão animado com as pessoas que Deus colocou para caminhar ao seu lado. Ele ficou tão animado por ver os resultados da obra de Deus no coração daquelas pessoas, que ele ficou tão animado com a palavra direta da parte de Deus para ele, para que ele não tivesse medo, que ele resolveu ficar ali mais 1 ano e 6 meses, pregando a palavra de Deus. Ele permaneceu ministrando, ajudando a manter a fé dos novos discípulos, enquanto Deus ia salvando os escolhidos que ele tinha naquela cidade. É interessante, irmãos, porque Deus já conhecia aqueles
que ao ouvirem o evangelho, eles responderiam com fé. O texto diz aqui, versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus já sabia quem eram as pessoas que responderiam com fé à pregação do apóstolo Paulo. E aqui eu repito novamente um texto que eu já tenho falado. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Deus já sabia quem eram as ovelhas escolhidas que ele tinha naquela cidade. E foram essas ovelhas que ouviram a voz do Senhor. Irmãos, isso não anula a responsabilidade humana de pregar. Não é porque Deus já tem os seus escolhidos que nós não devemos falar, muito pelo contrário. Isso fortalece, porque nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor, ele nunca será em vão. Ele vai produzir os resultados. E isso nos ensina, irmãos, que o Evangelho, ele é imparável. Nada pode parar o Evangelho de Cristo. O próprio Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Nada pode parar, irmãos, a palavra de Deus. Nós vemos que quando a porta se fechou na sinagoga, Deus abriu a casa ao lado da sinagoga, onde muitos coríntios, ao ouvirem a palavra, creram e foram batizados. Isso mostra, irmãos, que a palavra pregada gera fé e a fé gera obediência. Novamente, na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, versos 6 e 7, diz aqui, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então veja que a palavra gera a fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. E a fé gera obediência. Eles foram batizados. Irmãos, Corinto, conhecida como a cidade da depravação, agora ela estava começando a ver pessoas que antes eram depravadas, sendo lavadas, transformadas pelo sangue de Jesus. Irmãos, não importa quão depravada seja a cidade, não importa quão depravada seja a vizinhança ou as pessoas que ali estão vivendo. A palavra diz que aonde o pecado é grande, a graça de Deus, ela é maior ainda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus deu a Paulo duas ordens, duas promessas e uma certeza fundamentada na soberania dele. Deus disse a Paulo, não tenha medo. Irmãos, pense comigo, por que que Jesus diria isso para Paulo se ele não estivesse com medo? Com certeza o apóstolo estava com medo. É por isso que Jesus se dirige a ele dizendo, não tenha medo. Paulo provavelmente temia a violência física, porque ele já havia passado por isso na cidade de Listra e de Filipos. E nós temos que entender, irmãos, que o medo não é a ausência de fé, mas é a oportunidade da fé agir. É quando eu estou com medo que eu mais confio no Senhor. Eu sempre digo que a fé
ela é mais utilizada e mais provada quando nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte. Porque quando tudo está bem, você não precisa de fé. Para que você vai precisar de fé? Está tudo bem. Não tem nada de diferente, de ruim acontecendo. Mas é quando as lutas vêm, é quando os problemas surgem, que essa fé deve ser exercida. Porque essa fé mostra a confiança que você tem no Deus que você crê. Por isso que Deus diz a Paulo, não tenha medo. Ele também diz para Paulo, fala e não te cales. Irmãos, a tentação do medo é o silêncio. O inimigo, ele quer calar a voz da igreja. O inimigo, muitas vezes, ele quer calar a sua voz. Mas você precisa entender, irmãos, o comando do rei é para que a trombeta continue tocando. O comando do rei é para que você continue falando. Então, diante do medo, declare a sua vitória em nome de Jesus. Porque em Cristo a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Fale e não te cales. Quando você estiver ansioso, preocupado, com medo, triste, declare a sua vitória no nome de Jesus. Não permita que essas coisas tomem conta do teu coração. Provavelmente você já deve ter assistido aquele filme Quarto de Guerra. Um filme bom. E tem uma cena em que aquela senhora, ela ora pela mulher que ela estava discipulando. E é interessante você ver a autoridade que aquela mulher tem na oração. Ela começa dizendo, aqui não, Satanás. Aqui você não tem vez. Porque essa vida, ela pertence ao Senhor. E mesmo aquela mulher, no momento em que ela está na casa dela, existe uma cena do filme em que ela parece uma doida, né? Ela sai orando pela casa ali, ela sai até lá fora dizendo assim, aqui não, Satanás, dentro da minha casa você não vai agir. Meu irmão, eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, eu não sei qual é a luta que você passa, a não ser aquelas que você compartilha comigo. Mas você tem poder e autoridade no nome de Jesus para declarar a vitória dentro da tua casa. Para orar pela sua vida, pela vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos e quem quer que seja. Deus traz ao apóstolo duas promessas. Ele diz, eu sou contigo. E esta é a presença, irmãos, que garante para nós a vitória. Todos os dias, pela manhã, eu oro o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E nada me falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias. A presença de Deus
É o prazer supremo que expulsa todo medo, irmãos. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará também com ele todas as coisas? Quando Deus dirige a palavra ao profeta Isaías, Isaías capítulo 41, versículos 10 em diante, ele diz aqui, e tome essa palavra para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada. E a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Irmãos, aprenda a tomar posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Quando Deus diz aqui, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, coloque no lugar aqui o teu nome. Não tenha medo, Fernando. Você é pequeno, mas eu sou contigo. Não tenha medo, Pedro. Não tenha medo, Lúcio. Não tenha medo, Neuza. Não tenha medo. Ele diz, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo. Uma outra promessa que Deus faz aqui, ele diz, ninguém te fará mal. A promessa da proteção de Deus revela o seu cuidado sobre a vida dos seus servos. Irmãos, em Cristo nós estamos protegidos de todo o mal, porque o maligno não pode nos tocar. O maligno, ele não tem poder mais sobre a vida daquele que está em Cristo. Então, se a sua vida está em Cristo, tenha isso no seu coração. O diabo não pode tocar na tua vida. E por fim, ele dá uma certeza para Paulo. Tenho muito povo nesta cidade. Esta declaração, irmãos, revela a soberania de Deus. Antes mesmo de Paulo pregar a todos, Deus já reivindicava a propriedade sobre pessoas que estavam mergulhadas na idolatria e na prostituição. Antes de Paulo começar a pregar para aquelas pessoas da cidade depravadas, envoltas na idolatria, na prostituição, na corrupção, Deus estava dizendo, esse povo é meu e eu vou tirar eles daí. Eles eram o povo de Deus no decreto da eleição, mas eles precisavam ouvir a voz de Paulo para serem chamadas à salvação. A doutrina, irmãos, da soberania de Deus não deve nos tornar preguiçosos. Pelo contrário, ela deve nos tornar mais audazes, mais corajosos ainda. Eu vou pregar porque eu sei que tem gente ali que Deus escolheu e Ele vai chamar para si. Nós pregamos porque sabemos que Deus tem o seu povo. E esse povo é que vai responder à voz do bom pastor. E por fim, nós temos aqui a proteção do Senhor colocada à prova. Os opositores judeus de Paulo ficaram cada vez mais frustrados, irmãos, quando eles viram mais pessoas se converterem à fé em Cristo.
E desesperados ali, eles buscaram as autoridades romanas para tentar acabar com a pregação de Paulo. Eles se aproveitaram ali da chegada de um novo procônsul chamado Gálio. E aqui há algo interessante, irmãos, só para os irmãos entenderem. O procônsul era um governador de uma província romana senatorial, que era nomeada lá pelo Senado de Roma. E geralmente era um ex-cônsul, um ex-pretor ou juiz, e ele exercia autoridade suprema em assuntos civis, judiciais e administrativos, mantendo a lei e a ordem, presidindo tribunais, porém sem um comando militar direto. É como se fosse o juiz daquela cidade. E eles tentaram então acusar Paulo de promover uma religião ilegal. Eles esperavam que Galo interpretasse isso como uma questão de leis romanas. Mas Gálio, conhecido pela sua postura prática, ele percebeu que se tratava de uma disputa religiosa interna ali do judaísmo. E aí ele deixou claro: eu não vou me envolver com essas coisas, já que o papel dele era só em questões civis. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Alguns acreditam que esse homem aqui também se converteu. Porque em uma das suas cartas, um homem chamado Gaio, ele é citado. E alguns acreditam que seja esse mesmo Galho aqui. Não se pode ter certeza, mas talvez seja. Os judeus ali não contentes, eles espancaram Sóstenes, que se tornou chefe da sinagoga. Provavelmente ele assumiu o lugar ali de Crispos, que se converteu. E aqui também algo interessante. É provável que também esse Sóstenes tenha se convertido. Porque Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele faz menção também de um Sóstenes. E muitos acreditam que seja esse mesmo Sóstenes aqui. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, se isso configura mesmo ou não, mas nós podemos ver a mão de Deus agindo ali na vida do apóstolo Paulo e de todas as pessoas que haviam naquela cidade. Agora, o fato de Gálio não se envolver estabeleceu um importante precedente. Na época, irmãos, o cristianismo era visto como uma seita do judaísmo. Eles eram conhecidos como a seita do caminho, referindo-se a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Portanto, era protegida por lei. Então veja que Deus usou um governante pagão para proteger Paulo, proteger a igreja, reafirmando a sua promessa de cuidado mesmo diante de obstáculos. Porque se Gálio tivesse decidido a favor dos judeus, o cristianismo poderia ter sido banido não só da cidade de Corinto, mas também de todo o Império Romano. E eu quero finalizar aqui com algumas aplicações para nós, embora nós já tenhamos visto algumas. Primeiro, não subestime o poder do evangelho em ambientes hostis. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa cultura, uma cultura relativista, uma cultura imoral, corrupta. E aí a gente pensa que o evangelho talvez tenha perdido a sua força. Mas, irmãos, a história da igreja de Corinto prova o contrário. Porque quanto mais escura for a noite, mais a luz de Cristo vai brilhar. A igreja, ela não deve temer, ela deve ser o sal que preserva e a luz que guia. Segundo, confie na providência nos momentos de esgotamento. Entenda, irmão, se você está cansado, lembre-se, Deus tem Áquilas e Priscilas para caminhar do seu lado. Deus tem Áquilas e Priscilas preparados para você. Ele não chamou, irmãos, você para ser o exército de um homem só. Ele não chamou você para ser o exército de uma mulher só.
Nós precisamos aprender a valorizar, irmãos, a comunhão do corpo de Cristo. Eu fico impressionado quando eu percebo que quando as pessoas estão passando por lutas, quando as pessoas estão passando por dificuldades, ao invés delas se aproximarem mais, ao invés delas procurarem mais o corpo de Cristo, onde ela encontra apoio, onde ela tem palavra, onde ela tem testemunha, onde ela vê o mover de Deus agindo, o que elas fazem? Elas se afastam, elas deixam de vir para a igreja, se tornam presas fáceis para o inimigo. Irmão, quando você estiver passando por luta, por dificuldade, não deixe a comunhão do corpo de Cristo, porque é aqui que você se fortalece. É aqui que você recebe a palavra de Deus para a sua vida. É aqui que você vê um testemunho de um irmão que passou por uma luta, e talvez uma luta até parecida com a sua, mas ele venceu no nome de Jesus. O apoio de Silas e Timóteo renovou as forças de Paulo. Então, busque e ofereça apoio mútuo no corpo de Cristo. A persistência, irmãos, é fruto da confiança na soberania de Deus. Quando você evangeliza, talvez um vizinho, talvez um colega de trabalho, talvez você não veja resultados. Você está ali falando, você está pregando e parece que nada acontece. Mas lembre-se aqui da visão de Paulo. Deus tem muito povo em lugares que a gente nem imagina. Talvez você esteja lá no seu trabalho tentando evangelizar talvez o seu chefe ou o seu colega de trabalho. E você já está ali há muito tempo tentando falar de Cristo, convencê-lo realmente de quem é Cristo na vida dele, e ele parece não dar ouvidos para você. Mas talvez não seja essa pessoa que Deus queira alcançar. Talvez você esteja ali falando para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, mas tem uma outra pessoa que está ouvindo a sua conversa. E aí você pensa que é aquela pessoa que Deus quer converter, e a pessoa que converte é a outra, com quem você nem estava conversando, mas ela estava ouvindo o que você estava falando. Nossa função, irmãos, é falar e não nos calar. O convencimento e a eleição pertencem a Deus. E por fim, o trabalho e a fé caminham juntos. Seja qual for a profissão que você tenha, o seu local de trabalho é o seu campo missionário. Paulo usou do seu ofício para financiar o reino e abrir portas para o evangelho. Então glorifique a Deus com as suas mãos, enquanto a sua boca anuncia a Cristo. Quando nós olhamos para a cidade de Corinto, uma cidade estratégica, mas também depravada, mas que se tornou sede de uma das igrejas mais vibrantes do Novo Testamento. Embora problemática, mas uma igreja vibrante. Paulo chegou ali com medo, com tremor. Porém, ele saiu dali, irmãos, deixando um rastro de glória. Ele saiu dali, irmãos, deixando um rastro de transformação pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Irmãos, o segredo de Corinto não foi a habilidade de Paulo. O segredo de Corinto foi a palavra de quem havia dito para ele: eu sou contigo. E eu tenho muito povo nessa cidade para ser salvo. O mesmo Jesus que caminhou com Paulo pelas ruas empoeiradas de Corinto, ele também caminha hoje com você. Pelas ruas da cidade, pelos corredores dos hospitais, pelas salas de aula da escola. Então, não tenha medo. Não se cale.
Porque existe um povo que Deus está chamando para si. E Ele quer usar, irmãos, a minha vida, Ele quer usar a sua vida a trazer esse povo para Ele. Corinto foi transformada, não por uma reforma política e nem social, mas ela foi transformada pela regeneração do coração, através da palavra de Deus. Paulo, irmão, nos lembra que a nossa força vem da nossa relação com Deus, mesmo nos momentos de mais fraqueza. Ele viveu focado em Cristo. Ele deixou de lado o seu ego para se identificar com Cristo. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E dessa forma nós encontramos, irmãos, a realização quando nós aceitamos as nossas fraquezas, os nossos sacrifícios e a nossa doação. Nós precisamos ter uma vida centrada em Cristo. Não basta ter chamado ou evangelizar, porque o verdadeiro desafio é nos tornarmos mais parecidos com Jesus, tendo uma relação genuína com Ele. Então que Deus nos dê, irmãos, a persistência de Paulo e a mesma visão da soberania de Deus, para que a gente possa ver pessoas, por mais perdidas que elas sejam, rendidas aos pés de Jesus. Porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. E louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua palavra, ó Pai, que vem de encontro ao nosso coração, que nos exorta, nos confronta e nos encoraja. Assim como o Senhor, ó Deus, encorajou o teu servo, o apóstolo Paulo, dizendo para ele não ter medo, para ele não se calar, porque o Senhor era com ele. Da mesma forma, o Senhor é conosco. O Senhor, ó Pai, enviou o teu Espírito Santo ao nosso coração. E é o teu Espírito que nos ajuda, ó Pai, em nossas fraquezas. O próprio Jesus disse, ó, que Ele nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria, mas que estaria conosco até os fins dos séculos. E nós possamos, ó Deus, carregar essa certeza, dessa promessa. Que nós possamos, ó Pai, tomar posse daquilo que o Senhor, ó Pai, tem declarado na Tua palavra, ó Deus, sobre as nossas vidas. Que não tenhamos medo diante dos desafios, das lutas, das tribulações, das perseguições que muitas vezes nós sofremos. Isso faz parte daquele, ó Pai, que quer andar segundo Cristo Jesus. Mas que nós tenhamos os nossos olhos voltados para Ti. Voltados, ó Deus, para a obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas, através das nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas. Para que aqueles a quem o Senhor já tem escolhido, ó Deus, possam ouvir, ó Pai, a Tua voz, através do nosso testemunho, através, ó Pai, da nossa pregação, do compartilhar, ó Pai, da palavra, e elas então sejam convencidas pelo Teu Espírito Santo a entregarem suas vidas a Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, e assim venham a fazer parte do reino de Deus, e assim venham, ó Deus, a fazer parte do ministério de proclamar, de evangelizar, de levar a palavra do Senhor a todos os povos, até os confins da terra. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida daqueles que têm esse ministério em mãos, estão arriscando suas vidas, que não temem, mesmo sabendo, ó Deus, que podem morrer por causa disso, mas eles estão ali, porque eles creem
E eles confiam no Senhor. E eles sabem, ó Deus, da esperança certa daquilo que o Senhor tem, ó Deus, para as suas vidas. A recompensa eterna em Cristo Jesus. Que nós possamos ser uma igreja corajosa. Uma igreja, ó Pai, que possa realmente experimentar aquilo que o teu servo Paulo experimentou. Esse cuidado que o Senhor tem, colocando pessoas para caminhar conosco, para estar junto, do lado, apoiando, ajudando, olhando, ó Deus, os frutos da obra que o Senhor está trazendo, olhando, ó Deus, a vitória que já nos foi concedida através de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Alguns avisos. Antes de dar os avisos, só falar rapidinho aqui sobre os envelopes de dízimos e ofertas. Geralmente era colocado ali um controle dentro de cada envelope, e já há algum tempo que está sem, porque nós estávamos também pensando numa forma de melhorar ali esse controle. Então já está ali ao fundo, tá? Um papelzinho como esse, depois você pode pegar o envelope, colocar o seu nome e colocar um papelzinho desse ali dentro do próprio envelope. Então aqui, o que acontece? Você tem aqui na primeira coluna a data, onde você vai colocar ali o dia que você vai estar dando dízimo, o mês que já está aqui marcado, depois tem aqui dízimo, onde você marca o valor do dízimo, missões, onde você coloca ali tudo que é referente a missões, principalmente o seu compromisso missionário, oferta, que é a oferta geral, e o visto aqui é para o tesoureiro, tá? Você não marca nada, isso aqui é para o tesoureiro depois estar só dando visto quando ele faz a conferência. E aí abaixo aqui agora em vermelho, a maioria dos dízimos e ofertas hoje em dia, eles são feitos através do Pix, e muitas vezes até transferência ou depósito, mas a maioria é Pix. O meu mesmo, geralmente, eu faço tudo através de Pix. É por isso que os irmãos nunca me viram vir aqui à frente para depositar um dízimo. Só que nós entendemos a importância disso. O quão importante é de sairmos e virmos aqui para depositarmos o nosso dízimo, a nossa oferta. Até como um testemunho daquilo que realmente Deus está fazendo nas nossas vidas e que nós realmente estamos sendo fiéis naquilo que Deus tem nos proporcionado. E também para que os seus filhos possam também ver através de vocês a fidelidade de vocês diante de Deus. Então essa é a importância. Então quando você for ali, der o seu dízimo, a sua oferta, mesmo que seja por Pix, transferência ou depósito, aí você marca aqui embaixo. Aqui tem para você marcar. Você marca, coloca o valor tudo certinho aqui, preenche, marcou, e depois você vem aqui à frente e deposita no momento do ofertório. É importante que todos passem a fazer isso justamente para darmos esse testemunho da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Então esse recadinho aí para os irmãos. Os envelopes estão ali atrás e também esse papel, depois é só você pegar um envelope, colocar o seu nome e o papelzinho dentro. Outro aviso, quarta-feira nós temos GDC essa semana, nós só estamos definindo aí a casa em que nós iremos fazer, mas nós vamos depois compartilhar no grupo. É importante que os irmãos também estejam participando, irmãos, dos grupos de discipulado e crescimento. Nós temos aprendido sobre a mente de Cristo. E é a cada 15 dias, ou seja, a cada 15 dias você tem uma oportunidade de estar no corpo de Cristo, crescendo, aprendendo mais sobre a sua relação com Deus, sobre a sua fé em Cristo. Próximo domingo, nós temos o nosso culto missionário e almoço aqui na igreja. Todo mês que tem 5 domingos, o último domingo, nós fazemos como culto missionário e fazemos o almoço. Lembrando que nesse domingo não tem culto à noite. Fazemos tudo pela manhã
para que os irmãos fiquem tranquilos e a gente possa passar mais tempo aqui juntos, tá bom? O valor, irmãos, é de apenas R$20, valor de uma Marmitex, no tamanho médio, que geralmente é o que eu pago por aí. A única diferença é que geralmente você paga R$20 por uma Marmitex, aqui você paga R$20 para comer à vontade. Então, fica aí, a gente só vai estar definindo a questão do cardápio também para passar para os irmãos. Mas próximo domingo nós temos nosso culto missionário e quem estará conosco compartilhando aí das suas experiências de ministério no campo missionário vai ser o pastor Rodrigo com a irmã Marina, que está aqui no Brasil para as férias, já passou pela cirurgia, graças a Deus, está aqui conosco essa noite. Então no próximo domingo é ele que vai estar de manhã compartilhando aí os desafios do ministério no campo missionário. Ele vai ter mais experiência para falar do que eu, daquilo que eu ministrei aqui nessa noite, porque ele está vivendo isso na pele, o que realmente talvez Paulo também tenha vivido ali na época dele. Então não deixe de estar conosco. Depois eu só vou colocar lá no grupo lá a relação para que os irmãos possam estar confirmando o nome até sexta-feira. Sexta-feira às 23h59, tá? Vou dar um chazinho para vocês. Até sexta-feira às 23h59, não deixa de confirmar lá a sua presença, até para a gente saber quantas pessoas a gente vai ter aqui domingo de manhã. A gente só pede também a contribuição aí de um suco e de um refrigerante. Na segunda-feira, nós temos a última segunda-feira do mês, sempre realizamos a nossa reunião de oração. Então, segunda-feira temos a nossa reunião de oração, é sempre a última segunda-feira do mês. E eu já vou adiantar aqui os avisos para o mês de abril, pelo menos 2. Nós estamos planejando, irmãos, na sexta-feira da Paixão, que vai ser a semana da Páscoa, nós fazemos um cinema aqui na igreja. Nós vamos trabalhar aí divulgando, né, aqui na vizinhança, convidando as pessoas para virem à igreja para assistirem o filme. Nós estamos aí apenas definindo aí os filmes que nós iremos passar aqui na igreja. Depois eu vou fazer o cartaz direitinho e também fazer a divulgação. Sexta-feira, às 19 horas, a gente pretende fazer esse evento evangelístico, convidando pessoas para virem aqui assistir o filme. E a gente vai ter um filme para os adultos e um filme para as crianças. Então, só para os irmãos já irem se programando, porque aí no domingo a gente já aproveita e convida as pessoas para o culto de Páscoa. E no domingo, dia 5 de abril, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Nossa escola bíblica é sempre no primeiro domingo do mês. Então a gente vai ter a nossa escola bíblica, lembrando que a gente vai ter agora um café, que vai começar às 9 e depois às 9h30 a nossa escola bíblica, tá bom? Esses são os avisos que eu tenho para passar. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos aqui. E obrigado por aqueles que estiveram aí nos visitando nesta noite. Eu também quero agradecer aqui a presença do pastor Rodrigo. Eu vou pedir só para a Luciane já desligar aí e finalizar a transmissão. A gente só toma esse cuidado.